Bom, Mateus 24, versículo 13. Diz assim, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Só esse versículo, por enquanto, nós vamos ler aqui, amém? Olha só, irmãos, tem duas coisas que me chamou a atenção nessa palavra do Senhor Jesus aqui. Primeiro, nós temos que entender uma coisa, vai passar o céu e vai passar a terra. Esse mundo não vai existir mais e esse céu também não vai existir mais. Mas a palavra de Deus, ela vai permanecer eternamente. Então a palavra, ela vai permanecer para sempre. E essa palavra aqui que nós lemos aqui, essa palavra ela saiu da boca do Senhor Jesus. Irmãos, então tem duas coisas que me chamou a atenção. Jesus falou sobre perseverança e sobre salvação. Nesse versículo bem curtinho, ele falou duas coisas que chamou a atenção: perseverança e salvação. Então ele começou dizendo assim, aquele porém que perseverar até o fim é que vai ser salvo. Irmãos, tem uma passagem lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 35, que fala assim que aquele que perseverar, ele vai alcançar a promessa de Deus da vida eterna. Então aquela pessoa que perseverar, ela vai alcançar a promessa. Qual que é a promessa? A promessa é que ele falou assim, eu vou junto do meu Pai, mas vou preparar lugar para nós. Então, a promessa é que um dia nós estaríamos junto com o Senhor Jesus. A promessa é essa, que aquele que crê nele vai estar um dia lá na Nova Jerusalém, a nova cidade, né? Essa é a promessa que o Senhor Jesus deixou para nós. Irmãos, tem uma palavra que me chama muita atenção, que fala assim, se a nossa vida está só alicerçada nas coisas desse mundo, nós somos um dos mais infelizes desse mundo. Porque o melhor está por vir. O melhor está por vir é estar na presença de Deus eternamente. Onde não vai haver dor, nem pranto, não vai haver nada que vai nos frustrar quando nós irmos morar com Deus. Agora, para que isso aconteça, para que nós viemos alcançar essa promessa, tem que haver perseverança. Irmãos, nós temos alguns textos bíblicos que Jesus já nos alertou. Tem um texto lá no 2 Tessalonicenses, lá no livro de Filipenses, Jesus alertou que nos últimos tempos alguns iam apostatar da fé, alguns iam abandonar a fé. E esses que abandonarem a fé não vão ser salvos. Sabe a palavra de cor? Pode saber de cor a palavra, pode conhecer todos os versículos da Bíblia. Se abandonar, se parar na fé, se parar de buscar Deus, se parar de crer em Deus, se parar de crer na palavra de Deus, na promessa de Deus, né, essa pessoa não vai herdar a salvação. Porque muitos vão abandonar a fé. Então é importante essa palavra aqui, onde Jesus fala que aquele que perseverar até o fim. Então tem que ficar firme com quem? Com o Senhor Jesus até o fim. Porque outro dia nós falamos aqui, irmãos, o caldo começou a engrossar. Então nós temos que ficar firmes. Aconteça o que acontecer, nós temos que ficar firme com Jesus Cristo. Vocês estão lembrados daquelas 10 virgens? A Bíblia relata que tinha 10 pessoas que eram de Deus, aparentemente. Mas a Bíblia relata que só 5 delas conseguiram entrar. Fala que as outras 5 não conseguiram entrar. Por quê? Porque, na verdade, elas não vigiaram e não estavam perseverando na presença de Deus. Está ali a parábola das 10 virgens. Né? Está ali no livro de Lucas, né? Que fala que
5 delas eram prudentes e 5 delas eram tolas. As prudentes estavam envolvidas com Deus, as que não estavam envolvidas com Deus, quando veio o noivo, que é Jesus, elas ficaram para trás. E depois tentaram entrar e não conseguiram mais. Então, essa palavra aqui, quando fala em perseverança, é isso, é você ficar firme, independente de situação que for, independente de situação contrária que surgir. Vai surgir cada vez mais os ventos contrários, mas nós temos que ser pessoas perseverantes. Amém, irmãos? Então, por quê? Porque a Bíblia diz então que no final dos tempos, irmãos, o que está acontecendo no mundo hoje, que você observa aí, não é uma simples epidemia. A pessoa, não, surgiu um vírus, daqui a pouco passa. Não. Quem lê a Bíblia, quem busca a Deus, vai discernir os tempos que nós estamos vivendo. Se a pessoa não lê a Bíblia, ela tem que entender uma coisa. Se ela lê a Bíblia, está bem claro para quem lê a Bíblia que os dias que nós estamos vivendo procede a vinda do Senhor Jesus. Só que não lê a Bíblia. Se você ler no Mateus 24, se você ler ali quando alguém perguntou para Jesus, quando é que vai acontecer a tua vinda? E Jesus começou a explicar. Então, o que ele explicou hoje, já aconteceu muitas coisas, e muitas coisas hoje estão acontecendo neste mundo que nós estamos vivendo. Então, se você ler a Bíblia, você tem o Espírito Santo de Deus, você vai ver que os tempos que nós estamos vivendo, né, tá se aproximando da manifestação do anticristo e da vinda do Senhor Jesus. Porque se nós observarmos as Escrituras, Jesus ele foi bem claro aqui. Se nós observarmos a palavra, ele falou assim aqui, que os sinais iam mostrar que estava próximo a vinda dele. Para que sinal melhor, para que sinal mais claro desse que está acontecendo de anos para cá? Um dos sinais que é bem claro, irmãos, você tem que entender isso, está próximo. Um dos sinais que mostra que está próximo a vinda do Senhor Jesus é o avanço da tecnologia. Está escrito isso na Bíblia. Ah, mas a Bíblia é antiga. Pois é, para vocês verem como é que é o negócio. Fala que nos últimos tempos a ciência, a sabedoria, ela ia se multiplicar. Está aí? Nós estávamos, coisas que não acontecia e desandou, né? A tecnologia disparou de 10 anos para cá. Isso é um dos sinais da vinda, da manifestação do anticristo, da vinda do Senhor Jesus. Esse é um dos sinais. Então aqui o texto, irmãos, nessa noite, ele está abrindo, o Senhor Jesus que falou, que ele falou assim que aquela pessoa então que ficar firme, perseverar até o fim, é essa pessoa que vai ser salva. Amém? Então nós temos que ser pessoas perseverantes. Amém? Olha só, irmãos, o outro ponto que me chamou a atenção aqui foi que Jesus falou sobre salvação. Jesus falou sobre salvação. O que perseverar vai ser salvo. Aí muitas pessoas perguntam assim, mas salvar do quê? Né? Se você dar uma percorrida na Bíblia, você vai ver que realmente existe o céu e existe o inferno. Existe a Nova Jerusalém e o Lago de Fogo. Então, é disso que Jesus estava falando. É disso que Jesus está falando da nossa alma. A nossa alma é a coisa mais preciosa que existe nessa terra, que é a nossa alma. Porque a carne vai passar, né? Essa carne vai virar pó, né? A Bíblia diz que o espírito de vida vai voltar para Deus e a nossa alma vai ter um destino segundo as nossas escolhas, ou o céu ou o inferno. Então veja bem, quando Jesus fala de salvação aqui, ele está falando sobre isso. Onde que nós vamos passar a eternidade? Onde é que nós vamos passar a eternidade? É isso que Jesus está falando. Quando ele fala em salvar, é tirar das mãos do inimigo e tirar essa pessoa, que essa pessoa não venha parar no inferno. É isso que Jesus está falando. Quando ele fala em salvação, é exclusivamente isso. Porque a pessoa que não tem Jesus, ela não está salva de ir morar e passar a eternidade no lago de fogo. Então isso aqui é muito interessante, essa palavra que Jesus falou.
Tem um texto na Bíblia, outro dia até nós comentamos aqui, tem um texto na Bíblia de um camarada que fala que ele plantou e colheu muito naquele ano. Fala que ele plantou a ponto de desmanchar o celeiro dele, que ele tinha, porque era muito pequeno, fazer um maior para botar a produção daquele ano que ele colheu. E aí Deus entrou em ação, ele falou assim, ó, agora eu estou grandão, agora eu vou passar bem muitos anos, né, porque eu estou bem financeiramente. Aí Jesus falou assim, para que fez tudo isso? Porque hoje à noite tu vai morrer. Hoje à noite vão pedir a tua alma. Foi o que Jesus falou. Hoje à noite, Deus falou para ele, hoje à noite vão pedir a tua alma. Significa que tu vai morrer. Para que tu fez tudo isso? Para quem é que vai ficar isso daí? Está lá no livro de Lucas, capítulo 12, se eu não me engano, essa passagem. Vamos abrir lá, Lucas, nós temos em Mateus, vai lá em Lucas. Lucas 12, 19 e 20. Lucas 12, 19 e 20. Amém? Diz o texto assim, ó. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Versículo 20. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Então, hoje tu vai morrer, e tudo que tu tens feito aí, para quem que vai ficar isso aí? Para quem que é isso aí? Irmãos, olha só, significa, quando Jesus fala assim, ó, buscar em primeiro lugar o reino dele. Quando ele fala isso, ele está falando nós dar prioridade para as coisas de Deus. E ele vai nos abençoar, o resto das outras coisas ele vai acrescentar, mas se nós estivermos dando prioridade para as coisas de Deus, aconteça o que acontecer, você vai para um lugar bom. Você vai para um lugar bom. Agora, se nós não estivermos na presença de Deus, né, se nós não estivermos perseverando até o fim, né, nós não vamos herdar o reino de Deus. Então, Jesus foi bem claro ali, né? Jesus foi bem claro ali, aquele que ficar firme até o fim. Então, muitas pessoas vão retroceder. Muitos já retrocederam, e como temos nos últimos tempos, muitos vão abandonar a fé. A Bíblia diz assim. Então, essa palavra ela veio aqui nessa noite para quê? Para nos fortalecer, para mostrar para nós que nós temos que estar na presença de Deus, buscando Ele, para que qualquer investida do inimigo, querendo afastar você de Deus, nós estamos fortes para resistir essa investida de Satanás. Você está forte para combater esse pensamento contrário aí, que não adianta você ir na igreja, não adianta você buscar Deus. Ele começa assim, e aí as pessoas vão indo, se afastando de Deus, e é o que o diabo quer. Ele quer afastar as pessoas de Deus para levar para o inferno. Jesus foi bem claro num texto ali, irmãos, no livro de Lucas, no capítulo 16, 19, Jesus mostrou uma situação bem clara ali. 2 pessoas tinham morrido. 2 pessoas morreram. E só que uma morreu com Deus e a outra sem Deus. E ali ficou bem claro, quem estava com Deus estava no seio de Abraão. Um lugar que Deus preparou lá para as pessoas ficarem. Outro detalhe, esse texto foi narrado pelo Senhor Jesus. Nós vamos abrir depois ali. Olha só, e é bem claro o texto ali, que aquela pessoa que estava no seio de Abraão, o texto fala assim, que ele estava sendo consolado. E o que não tinha Deus, que morreu sem Deus, ele estava em tormentos. E bem atormentado. Tanto é que ele queria vir aqui na terra, pregar para os familiares dele não cair lá. Significa, se eu for lá dizer que aqui a boca é feia, eles vão se voltar para lá de Deus.
E aí o profeta lá falou, olha, lá eles têm os camaradas lá para pregar. Se não crer, não acreditar nos vivos, vai acreditar nos mortos. Então, irmãos, hoje essa palavra aqui é bem clara para nós. Outro dia nós falamos aqui, a maior guerra entre Deus e entre o diabo é a nossa alma. A briga, tudo que acontece, a confusão, tudo do mundo aí, exclusivamente é isso. Há uma guerra pela alma das pessoas. Tudo vai afunilar lá no final. O diabo quer levar mais gente com ele para o inferno, lá para o lago de fogo, e Deus quer levar as pessoas a morar com ele. Então o objetivo maior de tudo isso aí, tudo que acontece aí, de todas as lutas, todos os desafios, dificuldades, o objetivo é um só. É uma guerra pela tua alma e pela minha alma. Então a tua alma vale mais que o mundo todo. A minha alma vale mais que o mundo inteiro. A alma dessa pessoa que está nos assistindo vale mais que o mundo inteiro. Então, por isso, a maior obra da cruz foi essa, foi resgatar o homem das trevas, que nem fala ali, que ele nos resgatou do império das trevas. Então, ele quer resgatar as pessoas do império das trevas. Mas, no momento que ele resgata nós, resgata as pessoas do império das trevas, ele quer que essa pessoa fique firme até o fim. Porque é o que ficar firme com ele até o fim é que vai ser salvo. É o que diz o texto ali. É muito claro aquele texto ali. Quem perseverar até o fim, está bem assim, esse vai ser salvo. É bem clara a palavra ali. Amém, irmãos? Olha só, nós temos aqui no livro de Lucas, no Lucas 12, vamos para o 16 então, temos bem pertinho aqui. Amém? Diz assim o texto, ó. Lucas 16, 19. Fala assim o texto. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Tu baixou o outro microfone? E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Versículo 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno, estando em tormentos. Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Está vendo aqui, irmãos? Então, Jesus foi bem claro aqui, um morreu, foi para o seio de Abraão, como eu falei antes, e o outro foi para o inferno, estando aonde? Atormentado. O inferno é lugar de tormento. Olha só. No inferno, estando em tormentos. Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Está vendo o que Jesus quer nos salvar? É disso aqui que Jesus quer nos salvar. Versículo 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem de lá passar para nós. Então o homem estava num tormento grande, pediu para que molhasse
o dedo na água e levasse para ele, porque ele estava atormentado lá no inferno. É essa salvação que Jesus está falando. É disso aqui que Jesus quer nos livrar. Versículo 27. Então suplicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm o Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém, irmãos? Então é disso aqui, quando Jesus fala sobre salvação, é disso aqui que Jesus está falando. A pessoa que não for salva vai ir para esse lugar de tormento quando ela morre. Então, por isso que a Bíblia diz que não é para nós negligenciarmos tão grande salvação. Não é para nós negligenciarmos. Nós temos que colocar essa situação em primeiro lugar na nossa vida. Ter temor. Não quero ir para esse lugar que o Senhor estava sofrendo aqui. Eu quero ir para o céu com Deus. Isso nós temos que ter medo? Não. Nós temos que perseverar fazendo a vontade de Jesus, a vontade de Deus. Amém, irmãos? Mas assim, aqui fala que o homem estava no inferno. O que não creu. O que creu estava num lugar bom. Tá, e aí termina ali? Não termina ali ainda. Não termina ali ainda. Lá no livro de Apocalipse, nós vamos abrir lá. Se você quiser abrir lá Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse 20. O último livro da Bíblia. Esse é barbado para você achar, né? Só abrir a Bíblia lá no último livro. Amém? Então diz o texto assim, Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Apocalipse 20, 11. Fala assim, o meu subtítulo diz assim, o juízo de Deus. Fala assim, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Olha só, o céu e a terra vai sumir. Versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Versículo 13. Deu o mar e o além entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte, olha o versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Versículo 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Está entendendo? Quando Jesus fala de salvação, o que ele quer nos livrar? É de nós passar a eternidade abraçado com o bicho. Porque ali foi jogado o quê? Foi jogado o inferno, tudo foi jogado ali no lago de fogo. Os mortos que os seus nomes não estavam escritos no livro da vida, foram lançados tudo lá. Quando Jesus fala sobre salvação, é isso que ele está falando. É livrar o homem desse sofrimento e dor eterno. Vai haver sofrimento e dor eterno. As pessoas falam assim, esse mundo aqui é o inferno. Não é nem uma brasinha, é uma faísca.
O inferno está aqui que nós lemos. Ó. O inferno, nós lemos em Lucas, e o inferno é o fim. Depois vai cair lá dentro do lago de fogo. Amém, irmãos? E Jesus quer nos salvar, quer nos tirar disso, quer tirar as pessoas disso. Por isso que Ele chamou nós. Ele chamou nós para andar com Ele, para nos livrar dessa condenação eterna. Olha só, a notícia boa aqui, para aquele que perseverar até o fim. Capítulo 21. Apocalipse 21 diz assim, ó, vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram e já não existem mais. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Entende? Então, há muitas mentiras, muito engano, né? Fala que essa terra aqui Deus vai restaurar, vai fazer não sei o quê. A Bíblia é bem clara. O céu e a terra e o mar não vão existir mais. Está claro aqui no livro de Apocalipse, capítulo 21. Versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus, com os homens Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Olha só, versículo 7. Só para nós fechar aqui, ó. 7 e 8. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Então, aquele que perseverar vai herdar essas coisas. Versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém? Então aqui está bem claro esse texto de Apocalipse, né, irmãos? Para onde é que vai as pessoas? Para onde é que vai as pessoas? Uns vão para o lago de fogo, vão sofrer eternamente. E outros vão morar com Jesus, eternamente. É disso que Jesus está falando, da alma ser salva. A alma ser salva é uma alma que vai ir para a Nova Jerusalém. É uma alma que vai ir primeiro para o seio de Abraão e depois para a Nova Jerusalém. E a alma que tiver sem Jesus, sem a presença de Deus, ela vai ser lançada no inferno, como está escrito ali, e depois ela vai ser lançada no lago de fogo. Onde ali fala que há fogo e enxofre. Tem um texto que Jesus falou assim que o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Então vai ficar atormentada pelo século dos séculos. Então nós temos que valorizar a nossa salvação, irmãos. Tem que valorizar. Nós temos que nos pegar com Deus com todas as nossas forças. Amém? Porque na verdade se nós vermos, como eu citei ali antes, o nosso amigo não, né? Se você vê o traidor de Jesus ali, né, o Judas, né? Ele andou com Jesus, viu Jesus fazendo milagres. Qual que foi o final da vida dele? Então, por isso que Jesus falou dessa situação de nós ficarmos firmes na presença dele até o final. Aconteça o que acontecer. O diabo vai investir, vai trabalhar na tua mente, vai trabalhar na minha vida para me afastar de Deus. Porque como é que as pessoas vão se apostatar na fé? Tem um texto que fala ali que as pessoas vão abandonar a fé e vão dar ouvido a espíritos enganadores.
Então o diabo vai trabalhar para tentar enganar as pessoas. E muitos vão abandonar. Irmãos, desde que você se converteu, desde que eu me converti, a fé é a mesma. É a mesma coisa, vai ser até o final. Você buscando Deus, crendo na palavra dele, você está obedecendo a ele, fazendo a vontade dele. E sempre o inimigo vai se levantar. Não vai mudar. Ah, mas agora não precisa mais orar. Precisa sim, até o final. Tem que estar na presença de Deus. O diabo vai entrar em ação para tentar desmobilizar isso, mas fica firme. Porque, na verdade, o que acontece? O Senhor Jesus trouxe essa palavra aqui nessa noite, porque Ele não quer que ninguém se perca. Não quer que nenhuma pessoa se perca. Então, eu creio que esse texto aqui foi bem esclarecedor nessa noite. Simples e esclarecedor, né? As pessoas às vezes perguntam assim, ó, tá, mas como é que tu sabe o que vai acontecer com uma pessoa que vai morrer? É só ler a Bíblia, está escrito aqui. Como é que tu sabe que está perto da vinda de Jesus? Lê a Bíblia. Está tudo aqui. Se um cristão não tem essa visão hoje, nos dias que nós estamos vivendo, está com problema, tem alguma coisa errada. Porque se lê a Bíblia, está vendo. Os sinais estão mostrando que as coisas estão realmente chegando no final. Amém, irmãos? Então, vou deixar essa palavra de incentivo para você. Busca a Deus, não perca tempo. Os dias são maus, a Bíblia diz que os dias são maus. É para nós aproveitar o tempo, porque os dias são maus. Então, nós não devemos perder tempo com nada. Essa semana, outro dia nós falamos, né, sobre nós nos envolvermos com as coisas de Deus. Eu estava assistindo um testemunho de um camarada que se converteu agora essa semana ali em casa. Muito forte mesmo. O rapaz hoje é pastor e ele conta os milagres que Deus fez na vida dele. Então, nós temos o que se envolver hoje. Tem muita coisa boa para nós se envolvermos. Amém? Então, eu vou deixar essa palavra para você aqui do livro de Mateus 24, né? Que nós lemos, versículo 13, né? Mateus 24, 13, isso. Essa palavra que eu li aqui, irmãos, Essa palavra que eu li aqui, Mateus 24, 13, que fala que aquele que perseverar até o fim vai ser salvo, ela tem no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 22, a mesma palavra. E foi Jesus que falou as duas vezes. Aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Amém? Então veja bem. Nós vamos orar aqui, vamos pedir para que Deus venha nos dar força, nos fortalecer, para que nós possamos então, né, a cada dia estar envolvido com Ele. Amém, irmãos? O Senhor Jesus, Ele nos ama, por isso que Ele nos trouxe essa palavra aqui hoje à noite. Amém? Mostrando para nós, abrindo o nosso entendimento sobre a importância, então, de nós sermos, a cada dia mais, sermos fiéis a Ele. Amém? Então, olha só, nós vamos ficar de pé, irmãos. Nós vamos ficar de pé aqui nessa noite. Quem que está de aniversário? Vamos fazer? Depois nós vamos fazer. Amém? Olha só, você vai fechar os seus olhos, pessoa que está em casa nos assistindo da mesma forma. E nós vamos falar com o Senhor Jesus juntos aqui agora. Amém? Então fala assim, ó, Senhor Jesus, eu creio naquilo que diz a tua palavra, principalmente aquilo que saiu da tua boca. Jesus, nessa noite, eu glorifico a ti e eu te agradeço por essa palavra. Nessa noite, eu reconheço que eu preciso mais da tua presença. Então eu quero te pedir perdão de todos os pecados que eu cometi, com pensamentos, com atitudes, com intenções erradas. Que o Senhor venha me perdoar e venha me purificar com o teu sangue, do alto da cabeça até a planta dos pés. Jesus, que o teu Espírito Santo
venha colocar um desejo grande de eu estar cada dia mais na tua presença. Eu glorifico a ti e eu te agradeço. Amém. Olha só, eu vou orar aqui, você permanece com teus olhos fechados e você pode falar com o seu Jesus aí. Você tem liberdade nessa noite, até porque ele falou que está no nosso meio. Amém? A pessoa que está em casa da mesma forma. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui, meu Pai, unindo a minha fé, Senhor Deus, com a tua igreja aqui nessa noite. Eu também estou, Pai, na mesma situação que os irmãos, precisando cada dia mais da tua presença, precisando, meu Pai, nessa noite do teu perdão sobre as nossas vidas. Então, meu Pai, faz cada vida aqui nessa noite livre, aqui em casa. Que ela venha ser livre, Pai, de toda amarra, de toda atadura, de toda acusação. Eu amarro vocês, espíritos acusadores. Essa pessoa rejeitou vocês, demônios. E amarrados em nome do Senhor Jesus, eu ordeno que vocês soltem a vida dela, que vocês saiam fora agora, em nome do Senhor Jesus. Essa pessoa é livre, totalmente livre aqui em casa, de toda acusação. O Senhor declarou, meu Pai, quando há confissão dos erros, há perdão da parte do Senhor. Então, meu Pai, abre os céus aqui nessa noite. Cresça mais a tua presença aqui, meu Pai. Aqui essa pessoa que está nos assistindo. Que ninguém venha sair dessa reunião da mesma forma que entrou. Mas que haja um mover do teu poder, Pai, sobre todos. Que o teu Espírito Santo nessa noite venha renovar, venha fortalecer, meu Pai, a todos aqui nessa noite. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Nós estamos aqui, Senhor, na tua presença. Essa pessoa está usando a fé dela, assim como eu estou usando a minha fé. Eu peço que o Senhor, meu Pai, venha atender o clamor de cada um de nós aqui, meu Pai. E o nosso clamor aqui nessa noite é para que o teu Espírito Santo venha sobre todos aqui nessa noite. Que a tua presença venha sobre todos que estão nos assistindo. Que a tua presença nessa noite, Pai, venha desfazer toda a obra do inferno que tem se levantado contra essa pessoa que está aqui em casa. Por isso eu compro a briga dessa pessoa no mundo espiritual. Seja a força do inferno que for, vocês, demônios, são amarrados agora, do maior ao menor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que vocês soltem essa vida agora. Sai! Vão embora, saiam fora da vida dessa pessoa. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês, demônios, que têm impedido, oprimido essa pessoa para não estar na presença de Deus no dia a dia. Vocês são amarrados aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus eu ordeno. Vão embora, saiam do caminho dessa pessoa. Pai, que ela venha ter liberdade para estar na tua presença. Os espíritos que estão gerando enfermidades na alma dessa pessoa. Há pessoas, Pai, nos assistindo angustiada, com medo. Há pessoas nos assistindo, meu Pai, neste momento, que estão desesperadas. Então nós clamamos por essas que estão nos assistindo e as que aqui estão. Enfrentamos você, demônio, que tem agido trazendo essa opressão na alma dessa pessoa. Você, demônio de angústia, de ansiedade, de medo, de opressão. Em nome do Senhor Jesus eu amarro vocês e ordeno. Soltem a alma dessa pessoa agora. Saiam daí com esse mal-estar. Vão embora com esse medo. Saiam fora da alma dela agora. Todo o mal que tem sido invocado contra essa pessoa, todo o demônio que tem sido pago, toda a maldição lançada, eu amarro você, demônio, eu enfrento você. Em nome do Senhor Jesus, seja a força do inferno que tem sido invocado, é amarrado aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus eu ordeno. Vão embora, saiam daí agora. Essa pessoa passa a ser livre
totalmente livre aqui nessa noite. Toda visitação na madrugada, o demônio que tem se levantado lá na madrugada, trazendo a insônia, o medo, o pesadelo, seja a fúria do inimigo que for na madrugada. Eu amarro vocês, demônios. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno. Sai! Soltem essa vida agora. Saiam fora daí agora. Todos vocês que têm perturbado essa pessoa na madrugada. Meu Pai, nós invocamos, Senhor, invocamos ainda mais a Tua presença, meu Pai. O que nós precisamos, Senhor, neste momento e nesses dias é a Tua presença. Então passa, meu Pai, de vida em vida. O Senhor Jesus está aqui. Passa de vida em vida, Senhor Jesus, aqui em casa. E vai tirando, meu Senhor Jesus, tudo aquilo que não vem de Ti. Vai arrancando, Senhor Jesus, todo o mal que resistiu até aqui. Vai tirando, meu Senhor, vai passando, vai agindo segundo a necessidade. E vai colocando, meu Senhor, a Tua presença. Vai colocando, Senhor Jesus, o Teu Espírito Santo. Vai colocando a Tua presença e a Tua paz. Vai, Senhor Jesus, levantando a fé dessa pessoa aqui nessa noite. E que o Senhor venha dar força, ânimo a todos nós aqui, meu Pai. Porque nós todos, Pai, entendemos hoje e todos nós queremos estar contigo na eternidade. E só tem um jeito, é nós estarmos sujeitos ao Senhor Jesus, a estar te buscando. Então dá força para esse irmão que aqui está, dá força para nós estarmos a cada dia, meu Pai, obedientes à Tua palavra. Que nessa noite o Teu Espírito Santo venha impulsionar essa pessoa de estar a Te buscar, que venha nos impulsionar aqui nessa noite. Então abençoa todos em todas as áreas, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós glorificamos, Deus, a Ti e agradecemos por a Tua presença aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo.